Boa tarde. O tema da capa você viu, não julgueis para não ser julgados. Você já julgou alguém? Você continua julgando as pessoas? Qual que é o problema disso? Na minha modesta opinião, nenhum problema. Desde que nós vamos discorrer sobre a questão nesse pequeno vídeo aqui. Ah, você já ouviu dizer que as pessoas costumam julgar. E para aqueles que estão mais próximo do que nós chamamos de cristianismo ou religião, que tem como característica levar conceitos bíblicos como instrumento de regra de fé, para que possa decidir algumas coisas, algumas pessoas vão chegar e dizer o seguinte: rapaz, você nunca leu lá em Mateus capítulo 7, versículo 1? Vou ler aqui para você. Eu vou ler para você agora. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir. Ora, se você for um novo convertido ou não, na verdade há muitas pessoas que têm até um tempo bem maior de congregação, de igreja, por assim dizer, você vai dizer, caramba, preciso parar agora de julgar. E como é que eu vou fazer isso? Bom, uma das problemáticas nisso é que nós precisamos entender um pouco, razoavelmente, o texto. Você fala assim, pô, Rogério, mas eu não tenho noção. Eu também não, mas eu acho que tanto você quanto eu temos uma capacidade mínima de ouvir e entender, ainda que nós não sejamos letrados, o que é incoerência e o que não é. E aí eu vou discorrer aqui um pouco para você, como eu, que eu acredito que seja uma pessoa normal e simples, não é um catedrático, haja vista que os catedráticos são aqueles que muitas das vezes utilizam de alguns textos, como os sofistas lá no tempo de Platão, para justamente se beneficiar de algumas questões. Por quê? Porque quando ele diz isto, é como se você fosse proibido por Jesus de julgar, quando na verdade nós vamos perceber algumas coisas aqui. Como eu fiz a leitura para você de Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2, que você já ouviu, não julgueis para não ser julgados, isso aqui é um escrito que Mateus fez a respeito da fala de Jesus. Ali, Jesus falava para uma multidão, mas especialmente aos fariseus e aos religiosos hipócritas da época. Haja vista que quando Jesus ele veio, nós sabemos que quando nós lemos os evangelhos, podemos notar que existia uma guerra ali meio que de narrativa, tanto que você tinha um grupo dos saduceus, dos fariseus, dos essênios e outros. E cada um tinha uma maneira de entender e interpretar a Bíblia. Só que aí é um problema, porque não foi sempre assim. Então vamos lá. Ele diz lá no capítulo 5, ou no capítulo 7, versículo 5, que é hipocrisia de quem não olha para si e julga o outro. Mas até aí, ele ainda continua usando o verbo julgar, concorda? Só que qual que é o problema? A palavra que, pelo que dá a entender que o Novo Testamento foi escrito em grego, a palavra que ele utiliza, que foi traduzido como julgar, ela também tem equivalências. Então vamos lá. Avaliar, discernir, decidir e condenar. Então, na verdade, ele poderia usar qualquer um, o tradutor poderia usar qualquer um desses verbos que é mais razoáveis a nós para colocar aqui. Aí você pode até dizer assim, Rogério, mas então você está falando que tem um erro? Não, não estou dizendo que tem um erro. Estou dizendo que quando você lê todo o texto, não só do capítulo 7, mas outros livros e outros capítulos, você vai entender que Jesus não está proibindo você de julgar por uma razão bem simples. Ele está empregando sobre hipocrisia. Tanto é que quando você discorre todo o capítulo 7, você vai entender exatamente isso. Tem outros textos que mostram o julgamento como algo positivo. Por exemplo, João, capítulo 7, versículo 24, está escrito o seguinte: não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Jesus está proibindo você de julgar? Na verdade, ele está fazendo uma ponderação, que toda vez que você for fazer um julgamento,
Ou seja, você for avaliar alguém, for avaliar algo, você precisa se ater aos fatos. Por quê? Antigamente existia um ditado, que hoje não é mais válido, que é o seguinte: contra fatos não há argumento. Você pode dizer isso ainda hoje? Se você diz que sim, para um pouquinho, porque hoje em dia tem coisas que você não pode dizer todas coisas. Você entendeu? Outra coisa, lá em Lucas capítulo 12, versículo 57, diz o seguinte: e por que não julgais também por vós mesmo o que é justo? Jesus está dizendo, eu vou até abrir aqui para que a gente não cometa nenhum tipo de erro. Lucas capítulo 12. Então, olha só que coisa interessante, meu irmão. O verbo julgar, ele não tem nenhum impeditivo. Jesus, quando ele diz isso, ele não está criando uma questão para que você ou eu possa tecer comentários sobre alguma coisa, inclusive da sua experiência, porque muitas das vezes você já tem um entendimento razoável de alguns aspectos e você consegue perceber que ali existe mentira. Então vamos lá. Lucas capítulo 12, versículo 57. Só que eu vou ler um pouco antes, porque para que dê contexto ao porquê que ele está dizendo isso, tudo bem? Diz assim, ó, e dizia também a multidão: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis: lá vem a chuva. E sim, e assim sucede. O versículo 55. E quando assopra o vento sul, dizeis: haverá calma. E assim sucede. Agora o versículo 56 do capítulo 12. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu. Como não sabeis então discernir este tempo? Aí vem o versículo 57. E por que não julgais também por vós mesmo o que é justo? Quando, pois, vais com o teu adversário ao magistrado procurar livrar-te dele no caminho, para que não suceda que te conduza ao juiz, e o juiz te entregue ao mineirinho, e o mineirinho te encerre na prisão, digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o derradeiro cetil. Então, eu li toda a questão aqui. Então, ele está falando sobre a hipocrisia, e quando faz a citação justamente do versículo 57 do capítulo 12 de Lucas, ele está dizendo: e por que não julgais também vós, por vós mesmo, o que é justo? Então aqui, ele poderia trocar a palavra julgar, ou tradutor, pela questão: e por que vocês não avaliam o que é melhor, o que é mais justo? Você vê que dá um outro tipo de conotação, mas há muitas vezes que muitas pessoas lê o texto bíblico, aceita o discurso de uma autoridade, e neste caso a autoridade não é Jesus, porque Jesus estava a falar de maneira bem clara e objetiva. Só que por que essas pessoas fazem isso? Elas fazem pelos seus deleites. Lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15, está assim, ó: mas o que é espiritual discerne. A palavra discerne, ela também tem uma função de julgar. Então, julgar, discernir, avaliar, ele tem a mesma conotação. Então, se eu fosse ler, mas o que é espiritual julga bem tudo, e ele de ninguém é julgado. Então, você vê que a palavra julgado, ela tem uma outra conotação. Então, a palavra julgar, ela não é um impeditivo, e Jesus não impediu. Ele está utilizando justamente para que você, toda vez que for fazer, faça com honestidade. Então, eu posso julgar alguma coisa? Alguém? Sim. Eu não sou um delegado, não sou um magistrado, não sou um juiz. Eu posso julgar? Sim. Por que eu posso julgar? Porque julgar, ele tem a mesma conotação de avaliar, discernir, examinar, e não outra coisa. Tudo bem? Lá no capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 2 e 3, diz assim: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Não sabeis vós?
que havemos de julgar os próprios anjos? O apóstolo Paulo, utilizando o verbo julgar, dizendo que nós julgaremos os anjos. Agora, eu posso ou não julgar? É uma descrição bíblica. E em Provérbios, né, um livro do Antigo Testamento, está escrito o seguinte: abre a tua boca, julga retamente, e fazes justiça aos pobres e aos necessitados. Então, olha só que coisa interessante. Por que então que algumas pessoas continuam entendendo que elas não podem julgar? Ela faz isso. Mas por que ela diz isso? Então, tem acho que uma nomenclatura na questão da psicologia, que eu acho que é o racionalismo, que é o seguinte: ela tenta se adequar àquilo que a sua sociedade impõe. Então, ainda que ela diga que não, ela está fazendo. E também tem, acho que uma outra questão que é como se fosse um ato falho. Ela diz não fazer ou não poder fazer, mas ela está fazendo. Então, ela não se enquadra nem na questão do hipócrita. Ela só é uma pessoa que está faltando esclarecimento e um pouco de bom senso, não é verdade? Olha só uma coisa interessante. Se você for pegar o caso do presidente Lula, atual presidente do Brasil, ele foi condenado por várias instâncias. O processo dele caiu, ele veio à liberdade, porque acho que foi fora de jurisdição, coisas do gênero. Indiferentemente, você diria que ele é inocente? Acho que não, né? Então, a grande questão, você pode julgar. Não seja hipócrita. Ah, mas eu errei em tal coisa, eu posso continuar julgando? Você continua fazendo? Então a melhor coisa que você faz é parar de fazer e continuar fazendo a avaliação. Mas eu vou te dar um outro exemplo ainda. O bandido da cruz, haviam dois indivíduos crucificados com Jesus, um do lado direito e um do lado esquerdo. E um deles disse assim: vai lá, começou a zombar de Jesus, né? O outro disse: nós estamos aqui porque merecemos, mas este é um justo. Olha só que coisa interessante. Embora ele fosse errado, ele estivesse errado, ele sabia que estava ali porque ele merecia, o juízo dele, o julgamento dele, a avaliação dele é que ele estava ali porque ele merecia, mas Jesus não merecia. Ele fez um julgamento, ele fez uma avaliação, ele teve discernimento? Sim. Mas é só de discernimento que nós vivemos? Não. Vivemos de decisão. E por que de decisão? Porque o outro também sabia, tinha o mesmo entendimento, mas ele queria zombar. Talvez não seja esse o seu caso, mas pegue isso como reflexão. Devemos julgar com temperança, mansidão e misericórdia, mas devemos julgar. Não devemos tolerar coisas que são erradas e equivocadas. Se inscreve, compartilha e ajuda o canal a crescer.